Olá, Helenos e Helenas. Romero pode estar chegando na área, Elkson também. Existem conversas com Rafael Carioca. Aos poucos, o Botafogo 2022 vai tomando forma. Pois é, Helenos e Helenas. A gente está aqui hoje para falar sobre essas possíveis contratações chegando ao Botafogo. Eu estou falando também do Oscar Romero, estou falando do Elkson, estou falando de uma possível chegada também do Rafael Carioca e como que isso aí vai, de certa forma, moldando o Botafogo de 2022. Porém, antes de eu começar a falar, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, se você ainda não está inscrito, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida, deixa seus comentários aí embaixo também, para a gente é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar do Botafogo. O Botafogo está para anunciar, né? Aparentemente já existe um acordo entre o atleta, entre o Oscar Romero e o Botafogo para 2022, com um contrato até o final do ano. E é bom lembrar também que o Botafogo acabou de assinar o contrato do mútuo junto ao John Textor, né, onde o primeiro aporte de 50 milhões em caráter de empréstimo vai ser feito ao clube. É bom lembrar que esses 50 milhões não serão todos empregados na contratação de jogadores. Na verdade, ele viabiliza as folhas salariais que o Botafogo vai ter até que o Botafogo assine um contrato definitivo com o John Textor, porém, é uma sinalização de que o negócio está andando e isso pode ajudar a viabilizar as contratações que o Botafogo precisa fazer, como é o caso do Elkson, né, que estava dependendo justamente de uma sinalização, como é o próprio caso do Romero, acredito eu que por isso que o negócio andou, e acredito também que com o Rafael Carioca a coisa possa andar. Como que o Botafogo começa a se formar a partir da chegada desse jogador, com a possível chegada de outros jogadores também, como é o caso do Elkson, que também está em negociações avançadas com o Botafogo, o Rafael Carioca, que todo mundo sabe que o Botafogo já vem conversando. Eu queria colocar mais ou menos como que o Botafogo vai, como esse meio de campo do Botafogo, traço, ataque, vai ganhando forma, o que, que a gente pode esperar desse Botafogo que vai ganhando forma para esse ano. Eu coloquei aqui no campinho, só para vocês terem uma ideia, já coloquei jogadores aqui no Botafogo que, teoricamente, já estariam contratados, né? Estou considerando que o Elkson estaria contratado, estou considerando que o Romero estaria contratado, estou considerando que o Rafael Carioca também estaria contratado, tá? Então, a gente teria um meio-campo formado com um jogador de mais marcação, um jogador de característica mais defensiva, que pode ser o Barreto, tá? Ele pode tanto usar o Barreto quanto usar também o Fabinho, também pode usar o Breno, mas com a chegada do Rafael Carioca, ele ganharia essa opção desse jogador com mais mobilidade para fazer justamente o box-to-box, ou a ligação defesa e ataque, né? Todo mundo sabe da qualidade do Rafael Carioca. Com a chegada do Romero, tá, a gente ganha duas opções muito interessantes. A gente pode ter o Chay mantido na posição que ele vinha jogando, e a gente também pode ter o Romero ocupando essa posição, né, mais pelo meio, pode até inverter com o Chay e pode também abrir espaço para que um outro jogador jogue aqui aberto pela direita. Lembrando que, né, um jogador que jogou a primeira partida do Botafogo contra o Boa Vista foi justamente o Luiz Fernando. E todo mundo viu, assim como não era surpresa para ninguém, que o Luiz Fernando não tem condições de ser titular do Botafogo, não tem condições de ser nem o primeiro reserva do Botafogo, a primeira opção. Logo, o Luiz Fernando, na minha opinião, é um jogador que, para o custo-benefício dele, não vale a pena, deveria ser negociado, deveria ser pelo menos emprestado, tá? Qual outra opção que a gente tem? Bom, Vinícius Lopes foi contratado, é um jogador que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, porém, como vocês viram, está no departamento médico. Rafael também, nós perdemos o Rafael, talvez, para a temporada inteira. Na melhor das hipóteses, ele volta em 6 meses, então ele voltaria para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, talvez a segunda metade do segundo turno do Campeonato Brasileiro. É um jogador, não é para jogar, como todo mundo já viu, mais adiantado, mas o fato da gente ter perdido o Rafael tem implicações diretas na maneira como o Anderson Moreira vai precisar montar o seu esquema, porque o Daniel Borges não é o jogador que se apresenta na frente como o Rafael se apresenta. Então a gente vai precisar, sim, desse jogador com mais presença pelo lado direito, que pode ser o Romero, sim, tá? Mas a gente vai ter uma lacuna aqui ainda que precisa ser preenchida. Será que a gente vai preencher? Acredito que sim, né? E a gente pode ter, sim, a variação entre Chay e Romero. Muita gente pode estar se indagando também. Chay na Série A? Será que está na hora dele? Será que ele se prova na Série A? Na Série B, a gente já viu que a posição que o Anderson encontrou, que é a posição onde ele melhor se encaixa, é justamente pelo meio.
né? No começo, com o Chamusca, jogava aberto pela esquerda. E a gente também tem dúvida se o Diego Gonçalves vai ser esse jogador. E a gente também tem que pensar que com a entrada do Elkson, a gente vai ter, nesse jogador aqui, um falso 9. Tá? Por que eu digo isso? Porque ele tem mais movimentação. Ele não é um jogador paradão, é um jogador que ataca bastante os zagueiros, mas é um jogador que sabe voltar bastante também para buscar a bola, para armar o jogo, fazendo uma coisa muito parecida com aquilo que o Firmino faz lá no Liverpool, beleza? E aí eu queria chamar atenção para duas coisas. Será que com o Romero a gente mata a questão do meio de campo? Vamos dar uma olhada aqui na temporada 2019-2020, né, do Romero, onde a gente vê que ele caiu bastante pela direita, o mapa de calor dele está muito forte aqui pela direita, isso ele jogando pelo São Lourenço, tá? Da Argentina. Tem bastante calor aqui pelo meio também, pouca coisa pela esquerda, mas vocês podem ver que ele está muito concentrado aqui pela direita. O que acontece na temporada 2021? O Romero já se apresenta muito mais jogando aqui de forma bem mais centralizada. Na verdade, um jogador usando toda a parte aqui do meio de campo. Ou seja, ele não está muito concentrado mais pela direita. Na verdade, já existe um equilíbrio muito maior, né, na distribuição do mapa de calor dele. E aí vamos pensar, vamos tentar montar o quebra-cabeça aqui, baseado com coisas que o Freeland falou. Tá? Na entrevista do Freeland para o GE, ele diz o seguinte: a gente está buscando jogadores para o meio. 2 jogadores para o meio. Bom, 2 jogadores para o meio, se a gente levar em consideração que tem o Rafael Carioca em negociações e o Romero chegando, então seria isso. E ele fala também, 2 jogadores para o meio. Um cara que tenha bom passe, boa movimentação, atenção, isso aí é o Rafael Carioca. A gente quer um meia mais ofensivo também, um cara que chegue mais ao ataque e que tenha intensidade alta. Esse pode ser o Romero. Se possível, mas que tenha bom controle de bola. Justamente, essas características aí se encaixam no Romero. Porém, Chay e Romero, né? E se o Chay não emplaca em 2021? A gente teria o Romero, né, para jogar na posição do Chay. Mas e aí? E na direita? Como é que faria? Se o Romero seria esse jogador também que pode cair pela direita, a gente teria a presença do Romero ali pela direita, mas aí faltaria um jogador a mais no meio. Ou então, se o Romero intercalasse com o Chay, a gente poderia ter, sim, de fato, o Romero pela direita, com controle mais de bola, e o Chay jogando pelo meio na função que a gente se acostumou a ver. Aí entra a seguinte questão. O Freeland, nessa entrevista, também diz: a gente busca atacante pelo lado, de velocidade. Talvez até 2. Agora, prestem bem atenção nisso. Talvez até 2. A gente ainda não sabe se serão 2. Se possível, um mais construtor. Atenção, o Romero também se encaixa nesse perfil. Se possível, um mais construtor e outro de mais velocidade. Esse de mais velocidade, eu acredito que seria trazido para disputar posição ou inclusive ser titular no lugar do Diego Gonçalves, que se mostrou muito útil na Série B, porém na Série A ainda está por se provar. A partida dele contra o Boa Vista, na minha opinião, foi no mínimo tímida. Então, a gente não pode considerar ainda que o Diego Gonçalves seja, digamos assim, o jogador que a gente sonha. E aí, galera, vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar junto comigo. Se o Chay é um jogador que cai pelo meio, mas é um jogador de muito mais condução de bola, e o Romero também tem essa característica de também ser um jogador de condução de bola, mas que pode também jogar pelos lados, qual é o meia, né, que está faltando para o Botafogo ainda? Tá? Será que o Romero é esse segundo meia, né, que o Freeland se referiu? Pode ser. Como a gente viu no mapa de calor dele de 2021, ele poderia ser. Tá? Mas ele também pode ser aquele jogador de lado, né, com mais controle de bola, como ele foi nos anos de 2019 e nos anos de 2020, como vocês também viram no mapa de calor. E aí, o Chay ficaria sozinho como esse meia. E a gente sabe que o Chay tem a característica de conduzir mais a bola, mas não tem muita característica de armar o jogo. E isso, então, poderia justamente abrir essa vaga para o jogador de meio. Eu digo, poderia. E aí, eu quero mostrar para vocês 2 jogadores que poderiam se encaixar nesse perfil. Pode não ser esses 2 nomes, necessariamente, mas podem ser jogadores com esse perfil, antes que a galera, né, já brigue comigo aqui. Então, o que eu quero dizer? Tem esses 2 jogadores aqui no mercado. Muita gente pode virar o nariz para o Jean Carlos, que é o jogador aqui que vocês estão vendo logo à minha esquerda. É um jogador de 29 anos, está no último ano dele de contrato com o Náutico.
Há uma multa rescisória, porém há a vontade do jogador de deixar o Náutico também, né? Ele tem características parecidas com o Chay? De certa forma, sim. O que o diferencia do Chay? Ele é um jogador de mais armação de jogo. Ele é um jogador com um número muito maior de inversão de bola, ele é um jogador muito maior com números de bolas longas, tá? Ele tem características mais de armador do que o Chay. Bola parada dele também é muito melhor, e o salário dele estaria dentro da realidade do Botafogo, dentro daquilo que o Botafogo quer. Existiria algum tipo de negociação para tirá-lo do Náutico? Seria fácil tirá-lo do Náutico? Existe a vontade do jogador de sair. Existe a vontade do jogador também de disputar uma Série A, né? O que pesa muito a favor do Botafogo. E também o fato do Botafogo estar se reestruturando é mais ainda um atrativo para ele. Não seria uma negociação fácil, na minha opinião. Mas a pergunta que fica, ele viria para ser titular do Botafogo? Talvez. Ele viria para disputar a posição com o Chay. Acho que os dois se equiparam. E aí, nessa equiparação dos dois, na minha opinião, os dois ainda estariam por se provar na Série A. Esse jogador à direita, quem vai se lembrar dele aí, esse é o Moisés, que foi meio-campo do Palmeiras, que está jogando lá na China, está no seu último ano de contrato, e como todo mundo sabe, o mercado da China está muito desaquecido, e é um jogador que poderia muito bem voltar para o Brasil com um custo, né, de transferência baixíssimo, ou então praticamente zero. Eu não sei se ele tem algum processo de renovação de contrato em andamento na China, mas é um jogador que se encaixa nesse perfil de mais armador, um jogador de chute de fora de área, muito interessante, mas um jogador de lançamento, um jogador que volta mais para buscar o jogo, é um jogador de perfil armador. Então, o que eu estou colocando aqui? São dois perfis diferentes. Eu não estou dizendo que deveria ser necessariamente esses dois nomes, embora esses dois nomes me agradem. E aí a gente fica com aquela pergunta: como é que ficaria nesse caso? Moisés se encaixaria naquele sistema do Botafogo? Pode ser. Pode ser o Moisés pelo meio, pode ser o Jean Carlos também pelo meio, e o Romero mais aberto. Pode ser o Romero também jogando mais centralizado, e aí o Botafogo teria que buscar mais uma alternativa do lado direito. O fato do Romero estar vindo abre uma possibilidade muito interessante para o Botafogo, de ter um jogador polivalente, de ter um jogador que pode jogar tanto pela direita, pode ter um jogador que pode jogar tanto pela esquerda, e é um jogador que pode jogar também mais centralizado. O Moisés não, o Moisés seria um jogador, né, que jogaria bem mais centralizado, encostando bem no homem de frente. E o Chay a gente já conhece. Giancarlo seria um jogador de valências parecidas com o Chay, né, que poderia, na verdade, alternar posição com o Chay. Beleza? E aí, você concorda com essa avaliação? Concorda com esses nomes que eu coloquei? Coloca seu comentário aí. Se você discorda, não tem problema. O importante é que você deixe seu comentário e a gente tem uma discussão. O Botafogo 2022 vai ganhando forma. Se você chegou até aqui, deixa aí seu like, deixa aí também o seu comentário e se inscreva aqui na Rádio Botafogo, porque a gente está trazendo sempre conteúdo novo para você de qualidade. Beleza? Um grande abraço, Helenas e Helenas, e até a próxima.